O pessoal aí, né, tava fazendo demissões humanizadas, entre aspas, né, pra galera que tá ouvindo a gente, né, depois nos canais de áudio aí, Spotify, Deezer. Mas pessoal, né, deixou balãozinho, chocolate, bolachinha, biscoitinho na mesa. Parecia que era aniversário, né, Carol? Não, isso aí foi bizarro. E aí, quando aconteceu, eu fiz um posicionamento muito rápido e aí a imprensa começou a me ligar. Inclusive, essa matéria da Forbes, ela foi muito legal porque a gente discordou em vários pontos, eu e a jornalista, e depois a gente chegou num contexto muito bacana. Porque o que acontece? A demissão é um momento ruim, na maior parte das vezes. Salvo aquele caso de que você encontrou outro emprego, aí você consegue ser demitido para receber os seus direitos, fora isso, a demissão é um momento ruim. E a gente associa cesta de chocolate, balão, a momentos bons. Uma pessoa que está sendo demitida e que recebe uma cesta de chocolate, ela não sabe como reagir com aquele negócio na mão dela. O que ela faz com aquilo? Eu agradeço, eu como chocolate, eu divido com os meus colegas. Então, assim, é bizarro. E quando essa matéria, esse post, ele viralizou, a pessoa que fez o post, ela usou o termo demissão saudável, ela não usou o termo demissão humanizada. É impossível uma demissão saudável, não existe. Saudável é você manter o seu emprego em boas condições de trabalho. Qualquer coisa diferente disso, não tem nenhuma saúde envolvida. Então, acho que o primeiro ponto, não existe demissão saudável. Tem como a gente tornar o processo demissional mais empático, mais saudável ele nunca vai ser. Como que a gente faz isso? Como que se torna um processo demissional um momento mais empático? Primeira coisa, a entrevista demissional, ela é muito importante. Porque, assim, na pandemia a gente viu, né? E até agora, nessas ondas de layoff, vamos demitir 15% da força de trabalho. Coloca geral numa conferência, pede para todo mundo ligar a câmera, entra um representante, faz um discursinho no final. Todo mundo tá sendo desligado, tá? O RH vai entrar em contato. Olha que coisa ridícula. Você coloca as pessoas num papel horroroso, super desconfortável. Então, a primeira coisa é importante que haja uma entrevista demissional. E que essa entrevista ela seja estruturada. A pessoa precisa saber por que ela está saindo. Até porque na entrevista de emprego que ela vai fazer depois, vão perguntar, por que você saiu do seu último trabalho? Ela não sabe porque demitiram ela numa videoconferência com um monte de gente. Não dizer o porquê a pessoa está saindo prejudica até a chance dela conseguir um outro emprego mais rápido. Então, a pessoa tem que saber. Aí existe aquela desculpa, né? Não, a gente entrou num layoff, teve que demitir 15%. Como que esses 15% foram escolhidos? Por que não foi demitido outra pessoa? Existe uma razão sempre que a pessoa é demitida, mesmo que seja corte de custo. Você não está cortando todo mundo, se está escolhendo alguém, tem um critério. Então, a pessoa precisa saber desse critério. Primeiro ponto. Aí, coisas legais que a gente pode fazer também, claro que não todas as empresas conseguem, mas para começar, é possível estender o plano de saúde, porque a maior preocupação das pessoas quando elas são demitidas, principalmente aqueles que têm família, é o plano de saúde. Quem tem filho pequeno é pior ainda. Então, é possível que isso seja feito? Como que a gente viabiliza para deixar 3 meses que seja, para o cara não se sentir tão refém, desprotegido? Exatamente isso. É legal. Plano de saúde é importante. Pra família, né? Tem isso também. Às vezes o pessoal tá passando por tratamento. Sim, às vezes a pessoa... E aí, quando a gente está falando de um recorte, assim, que é o... Nossa, eu fico morrendo de raiva quando a pessoa que é demitida é uma mãe que acabou de voltar da licença maternidade. Pelo amor de Deus, ela tem um recém-nascido. Esse bebê vai ao médico toda semana. Como que você demite a mulher que acabou de parir e ainda não garante o plano de saúde para o filho dela por pelo menos mais alguns meses? Então, falta, assim, humanidade mesmo, sabe? Senso de ser humano quando isso acontece. O que mais que dá para se fazer? Tem como pagar uma assessoria para essa pessoa conseguir se recolocar mais rápido? O processo de outplacement. Às vezes, a pessoa está na empresa há tanto tempo, ela não sabe nem construir um currículo. Ela tem um currículo tão zoado que não vai ser aprovado na triagem que agora é feita de forma automática. Como que é o LinkedIn? Pô, será que não tem como pagar um plano do LinkedIn para a pessoa? Custa hiper barato. Se você fecha aquele premium para um pacote, pô, paga quase nada. Não dá para fornecer isso também? Suporte psicológico. Se você continua mantendo o plano de saúde dessa pessoa por pelo menos 3 meses, que no momento da entrevista incentive essa pessoa a passar pela terapia. Ela tem o plano de saúde, então ela pode, a empresa não precisa nem pagar. Então, é necessário que
isso seja feito para que a demissão ela seja mais humanizada. Mas ela não vai ser saudável nunca, e a gente precisa entender isso. Sabe que eu vi também, você falou de casos do pessoal que volta de licença maternidade, eu acho escabroso, não deveria nem existir. Acho que o gestor que demite a mulher quando volta de licença, ele tinha que ir junto. Eu também acho. Simples assim. Não deveria acontecer. E o RH que passa a mão, passa o pano para isso, também assim, se reinvente. Saiba que você está permitindo isso, tem alguma coisa errada. Ah, mas é que já não vinha performando. Meu irmão, vinha performando há quanto tempo? 9 meses? Será que, né? Pô, é um momento delicado. Mulher, quando volta nessa situação, é um momento muito frágil. A cabeça dela tá a mil. É um recém-nascido. É um cuidado tão intenso. E você não ter esse amparo. Só que durante a pandemia eu vi muita demissão ali sem pé nem cabeça. Muita gente estava adoecendo, né? Por conta de burnout, da situação, o medo, a insegurança. Então se afastava. Aí voltava dessa licença, afastamento, ia lá e demitia. E pior, aí via que tinha alguns casos na empresa, aí começava a perceber que algumas pessoas do time não estavam legal, estavam meio depressivas e tudo mais, nem perdia tempo. Já mandava embora antes mesmo de sair. Aí que você ajudou, aí que foi humanizado então, amigão. Né? Isso é triste demais. É maluco porque as empresas, elas têm despertado para a importância da marca empregadora, né? E que legal, porque tem se falado muito nisso. Só que eu percebo que o momento ali de jornada do candidato, até porque as pessoas descobriram que elas têm voz e que existe um lugar onde a voz delas é potencializada, que é o LinkedIn. Isso. Então, você faz um processo seletivo completamente bizarro, faz um texto lá, é rapidinho para o teu texto viralizar. Então, as empresas, elas estão com medo. E graças a Deus, que bom que elas estão com medo, porque agora elas entenderam que não dá para fazer o que quer como candidato. Precisa ter um processo legal. Então, o que eu percebo? Qual é o movimento? Vamos investir ali na jornada da pessoa candidata para ela ter uma experiência boa no processo seletivo. Vamos eliminar aquela quantidade enorme de testes e vamos fazer com que ele tenha uma experiência legal na ponta. Aí essa pessoa entra. E fala-se muito agora de benefícios flexíveis também, né? Para trabalhar a retenção. Então, oferece esse benefício flexível, fazem treinamentos para enquanto a pessoa estiver dentro da empresa, para que a permanência dela também seja boa. E a gente está esquecendo que a pessoa, dentro dessa jornada do colaborador, termina da demissão. Se você fez tudo isso e na hora da demissão esquece de fazer um processo legal, tudo que você fez foi em vão, porque a pessoa lá vai se rebelar. Quando a demissão não é bem conduzida, a chance de aumentar o processo trabalhista é gigantesco, porque a pessoa fica puta com a forma que ela foi tratada naquele momento. Então, pensar em demissão humanizada diminui essa questão de processo trabalhista, potencializa demais a marca empregadora, porque as pessoas também gostam de falar bem da empresa dela. Até porque aquele textão de estou encerrando um ciclo também é algo que dá bom. Falar que você está encerrando um ciclo, que você teve um processo de demissão super legal e que aconteceu isso, leva a marca da empresa lá para cima. Então, é tão bom para a empresa quanto é bom para a pessoa. O marketing espontâneo pode ser tanto de algo que a pessoa está elogiando, quanto de algo que ela está escancarando um problema. É a empresa que tem que escolher. Vamos tocar um pouco. Desculpa, pode falar, Diogo. Não, eu só ia comentar que com relação a que as empresas estão percebendo já que as pessoas têm voz, eu só vou acreditar de fato nisso quando vier uma próxima onda de layoff e as coisas eventualmente foram feitas diferentes. Porque o que aconteceu agora no passado recente foi um absurdo, né? A gente viu grandes empresas demitindo milhares de pessoas, assim, o cara não conseguia nem logar no computador. Simplesmente ele descobriu, tinha sido desligado quando foi trabalhar. E assim, chega a ser um negócio absurdo. Por quê? Porque existem pessoas que têm um vínculo com o trabalho muito forte. É como se fosse uma extensão da vida dela. Né? Puta, ela teve os filhos trabalhando naquela empresa. É como se fosse uma parte da vida dela. E aí, de repente, uma coisa é a pessoa estar desmotivada, já está meio que desvinculada daquela empresa, ela sabe que não está performando e que um dia a hora dela vai chegar.
Outra coisa é o cara chegar para trabalhar, ele logar no computador e ele não ter acesso A área de trabalho. a área de trabalho ali, porque ele descobriu que foi desligado, o chamado layoff, né? Então, assim, eu não sei, não tenho certeza ainda desse negócio que as empresas estão se tocando, não. Porque no final do dia, para a pessoa, é um luto de morte. Assim, é forte isso que eu estou falando, mas no limite, o seu CPF dentro da folha de pagamento ali, ele acabou para a empresa. É o fim de um ciclo. É um fim de um ciclo. Talvez, desculpa, talvez morte não seja, né? Porque senão... talvez ela pode recontratar lá na frente, depende muito da situação. Mas às vezes o vínculo é tão forte que a pessoa fica em luto mesmo, assim, Lógico. sabe? Então, isso... Vestir a camisa da empresa. Esses dias ligou um amigo, vestia muito a camisa da empresa. Total. E foi demitido de uma forma cruel e desnecessária e revanchista. Eu fiquei assim, atônito. Fui mentor dele, eu fiquei assim, cara, não é você, cara. Eu falei assim, cara, eu via ele tranquilamente um futuro líder, assim, de alto escalão dentro da empresa. Ele falou, pois é, surpresas, né? Não dá para abraçar. E recentemente, o que eu vi? Eu percebi que essa humanidade, ela veio em forma de estarrecimento, sofrimento, luto, por parte daqui só. Por parte de lá, puro pragmatismo. Tem que cortar 15%, foda-se se é fulano, ciclano, beltrano, é isso aí, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que é interessante de observar na cultura das empresas, observe onde vocês trabalham também. Tem empresas, inclusive algumas que eu trabalhei, que é muito difícil demitir. Mas muito difícil. O RH exerce uma força interna que, quando você aponta um problema, você líder, aponta um problema de alguém na tua equipe, que você já está chegando aos finalmente para demitir, eles primeiro consideram se a sua liderança está sendo exata, efetiva e construtiva em volta do seu time e dessa pessoa. Vai buscar a opinião de pares, de outras pessoas que interagem com essa pessoa. É muito difícil demitir. E tem que ser assim mesmo. Eu acho que está correto. É muito custoso para a empresa fazer o processo de recrutamento, seleção, traz para dentro, onboard, até pegar aquela curva S de aprendizado para sair jogando, né? Na linha de frente, botar no ataque lá, entregar resultado, para alguém chegar lá apontando, não ficou a cara ali, eu sou São Paulino, o cara é corintiano, o juiz roubou, ladrão, vou demitir. Acontece, tem gente que olha torto e faz isso. Só que tem empresa que o RH não exerce essa força. O líder, ele tem um respaldo ali da decisão do time dele e toca como quer. E aí eu entendo que você tem um prejuízo na cultura da empresa. Aí você gera silos, cada área de um jeito. Aí o pessoal fala, putz, vou ter que trabalhar com aquele líder ali, já fica inseguro. Não tem uma homogeneidade na tratativa e na condução de carreira, de como você estrutura um departamento, como você cria o famoso pipeline de carreira das pessoas. Mesmo aquelas que não querem crescer ou ser promovidas e ficar naquela posição porque ela gosta da atividade, ela também deveria ter um respaldo. E às vezes o cara, não, ela não quer, ela fica muito acomodada. Não, ela gosta disso, trabalha bem, entrega resultado. Então, assim, ainda é muito complexo. Mas eu entendo que o RH deveria ter muito mais força e botar mais barreiras antes de alguém querer apontar o dedo e sair demitindo. Às vezes tem coisas que eu vejo que são muito protocolares. Não, vamos botar um plano de recuperação aqui na pessoa e trabalha por uns meses, né? Aí o cara, se ele quiser, ele soca um monte de objetivo irreal que a pessoa não vai atingir, inatingível. A pessoa às vezes fica avexada, né, de falar, pô, isso aqui não tem como atingir, tenta fazer o melhor possível, chega na hora, não tem. Aí tá vendo? Ó, não consegue entregar. Então faz de propósito mesmo para expulsar, para cortar, para limar essa pessoa. E aí aquele RH acomodado, não é um RH, o famoso business partner, como chama, né? Um parceiro de negócio, que olha aquilo muito além do ser humano e da área e do líder, mas como um negócio mesmo na empresa. As pessoas, se pudéssemos robotizar todo mundo, já estaríamos robotizados. Por isso que é um recurso humano, é um recurso humano. E o ser humano tem muitas complexidades, muitas facetas. É difícil, cada um está passando por um momento, tem uma questão de maturidade, tem a combinação de estilos. Tem tanto fator nessa equação que é difícil colocar. Mas, Carol, eu queria perguntar uma coisa, você tocou num ponto
que é interessante aí, né? O Diego falou, por exemplo, desses layoffs que aconteceram, principalmente nas grandes empresas, e aí aquela pancada de pessoas vai embora de uma vez. Com muitas eu conversei e eles colocaram pacotes demissionais, né? Então, alguns benefícios, extensão de planos. E você tocou num ponto que é o famoso outplacement. Galera, outplacement, né? Então, eles usam uma consultoria, normalmente tem umas famosas, uma grande ali, Hatch, por exemplo, né? Ali, Hatch Harrison, LHH é uma das grandes famosas. Normalmente, essas consultorias, elas são contratadas pela empresa para amparar essas pessoas depois que elas saem, para dar aquele tapa no currículo, tentar recolocar essas pessoas. Só que o que eu ouço falar desses processos é que é uma gastação de dinheiro e pouco efetivo. Talvez tenha um efeito psicológico de saber, pô, deu um tapa no meu currículo, me mostrou com quem eu posso conversar, abre horizontes, mas em botar em novas entrevistas eles não sentiram que é efetivo. Aí eu não sei se é uma questão de mercado, está em baixa, não tem tanta posição assim, mas o fato é que nesses layoffs que aconteceram, muita gente talentosíssima, de primeiro escalão, gente muito competente, talentos de verdade, acabaram rodando também nessa daí. A empresa fecha, às vezes, áreas inteiras, unidades de negócio, e não tem o que fazer. E aí vão para isso, eles sentem que não é tão efetivo. Qual que é a tua leitura? Você indica, tem empresas e empresas? Como que tá? Eu acho que tem empresas e empresas, mas eu acredito que o principal é, nesse processo, né, quando a gente contrata um headhunter, não tem vaga para todo mundo. Então, a empresa demitiu 200 pessoas e aí contrata uma consultoria para fazer um headhunting. Ela não vai conseguir encaixar essas 200 pessoas no mercado. O mercado ele não tem 200 vagas abertas assim do dia para a noite. Então, eu acho que um alinhamento de expectativa é muito importante. O processo de outplacement, ele não garante para você um emprego amanhã. Ele ensina você a se preparar melhor para conseguir oportunidades mais rápido. Mas não é em 2 meses que todas essas 200 pessoas vão estar empregadas. Acontece também de que algumas consultorias não têm tantos contatos quanto elas vendem que têm ou quanto elas deveriam ter. Então, imagina que o ideal é que sejam consultorias especializadas. Eu tenho uma empresa do segmento financeiro, eu demiti um montão de gente. Então, o ideal seria que eu contratasse uma empresa que é especializada no segmento financeiro, que tenha outros bons contatos em outras boas empresas financeiras para que esse alocamento das pessoas acontecesse. O que passa nesse momento é que tem tanto layoff acontecendo que surgiu aí uma nova profissão que está super em alta, que é a consultoria de recrutamento. Então, a gente vê pessoas que tiveram 10 anos de experiência na área de facilities. Nunca conduziu um processo seletivo. Nunca triou um currículo. Nunca fez uma entrevista. Essa pessoa se torna um consultor de recolocação. Que jeito? Não dá para você ser um consultor de alguma coisa que você não tenha uma vasta experiência. As pessoas que estão se formando também agora. Então, está acabando de se formar no RH e fala, pô, esse mercado aqui está aquecido. Mas você acabou de se formar, não dá para você ser consultor em algo que você não saiba fazer muito bem, que você já tenha feito muitas vezes. Então, é super necessário também avaliar quem é o consultor ou qual é a consultoria que você está colocando dentro da sua empresa. Porque se a pessoa ela não tiver experiência fazendo, e não é estudando, é fazendo, você aprende a contratar contratando. Isso. Você aprende a entrevistar entrevistando. Aquela aula que a gente tem na faculdade de RH, na pós-graduação. É assim que se entrevista por competências? Não é assim que a gente faz no dia a dia. Porque não dá para ter um roteiro. Eu vou entrevistar hoje um advogado, um contador e um profissional da área de tecnologia. O mesmo roteiro não dá para eu entrevistar 3 pessoas. São áreas completamente diferentes, são pessoas diferentes. Então, eu acho que muita da responsabilidade também é da empresa de fazer uma boa busca aí em quem eles estão colocando. Porque o leilão de preços está aí, né? Vamos pelo mais barato. Na maioria das vezes, o mais barato é um cara que tem 30 anos de experiência na área da saúde e que decidiu abrir uma consultoria para oferecer esse trabalho de outplacement para as empresas. Funciona muito, tá? Quando é um bom profissional que faz, dá muito resultado e dá resultado muito rápido. E quanto maior é o nível hierárquico do profissional que vai ser assessorado, mais rápido ele é reinserido no mercado. Porque tem vaga aberta para gente boa. É que essas vagas elas não ficam divulgadas aí, né? Você não vê uma vaga de CEO na GUP, por exemplo. Pô, vou botar? Não tem CEO, né? Mas tem vaga de CEO aberto.
É que as empresas estão procurando esse CEO de outras formas. Então, encontrar boas consultorias faz muito sentido, sim. E aí elas normalmente vomitam uma lista assim das consultorias todas de recrutamento e seleção, as boutiques ou as grandes. Tá aqui o contato e sai ligando. É o melhor jeito? Ou... Não, o melhor jeito é você ser demandado. Então, quando é uma boa consultoria, a pessoa que está no meio, então o consultor, ele tem contato com as empresas e a empresa demanda o profissional. Ele não precisa ficar ligando, olha, estou aqui hoje com o gerente disso, o analista daquilo. Ele é demandado pelas vagas. Esse consultor, esse headhunter, no caso, ele consegue muito mais rápido realocar os profissionais, porque ele não precisa ficar indo atrás de vaga. São as vagas que vêm atrás dele. Só que para isso ele tem que ter muito contato. Então, e aí, para quem foi demitido, então é bom ter no seu ciclo os headhunters, né? Sim, se os mostrar, bons né? headhunters. E por outro lado, para quem quer se recolocar rápido, não tem nada de graça, né? Um bom headhunter custa dinheiro, né? Custa e custa bem caro. E eu acho justíssimo Caro que esse quanto? Conta aí serviço... pra galera aí, mais ou menos. 70% do primeiro salário da pessoa, mais o honorário mensal. Então, geralmente... Eu fazia bastante esse trabalho para profissionais da área financeira, porque eu tenho uma rede de contatos enorme em banco. Então, até hoje, chegam para mim, Carol, eu preciso de uma indicação. Apesar de eu atender pouquíssimo nesse formato, ainda chegam para mim esses pedidos. Quanto que eu cobrava? Eu atendia só de coordenador para cima. Então, para fazer um processo desse com coordenador, eu cobrava R$4.000 mensais, mais 70% do primeiro salário dele. Por quê? Eu colocava essa pessoa numa boa vaga rápido. E, geralmente, eu fazia assim. A vaga chegava para mim primeiro e só depois eu aceitava uma pessoa que estava há um tempo esperando, porque eu ia conseguir. O processo poderia ser longo, mas eu sabia, já tinha uma vaga para ele. Então, custa caro, mas é algo que quando você tem alguém que tem bastante contato e que tem essa experiência de mercado, funciona muito bem. Esse fixo mensal, imagino que varia de acordo com... Até você entrar, né? É isso. Até entrar. Então, o tá. fixo mensal se eu tô com você 2 meses e você ainda não conseguiu um emprego, você me paga R$4.000, e quando você for recolocado, você me paga os 70%. Mas é claro que não é um trabalho eterno também, né? Se a pessoa demora 2 anos para se recolocar, ela não vai pagando mensalmente os 4.000. A gente vai fazendo um processo. Então, ele precisa do quê? Ele precisa que um currículo esteja legal, ele precisa de um bom posicionamento no LinkedIn, ele precisa treinar para entrevista de emprego. E a maior parte das pessoas precisam de muito treino para entrevista. Porque, assim, o fato de eu estar ali na ponte e falar para você, Mário, olha, tenho esse candidato aqui, ele é incrível, não garante que você seja contratado. Se você for mal na entrevista de emprego, o meu contato, ele é dispensável. Você vai ser contratado se você for bom. Existe uma chancela de a Carol que está indicando e a Carol me indica pessoas boas, mas não tem como você na entrevista e ficar, eu sei. Sabe, não conseguir explorar todo esse universo. Então, as pessoas precisam de muito teste para entrevista de emprego. Caramba, No final do dia, quem é contratado é ela, né? Ela que tem que... Exato. Eu não consigo entrar na entrevista com você. E sabe o negócio? As pessoas, quanto Sim, mais elas põe uma escuta, né? Põe uma tela de lado e vai escrevendo, né? E tem gente que fala isso. Fala, pô, Carol, você não pode ir ali comigo na sala de espera. A gente dá licença, né? Eu não sou tua mãe. Fica ali torcendo, né? Leva um terço, você vai rezando Vai enquanto fazer tá, isso. né? Mas as pessoas, quanto mais experiência profissional eles têm, menos eles sabem contar essa experiência profissional. Pensa numa pessoa que trabalhou 20 anos. E aí ele começou como office boy. Pô, uma experiência super importante para ele. Porque foi como office boy que ele ficou 20 anos na mesma empresa e saiu de lá como CFO. Então, ele tem um apego emocional por ser office boy. O recrutador não está nem aí se você foi office boy, se depois você foi estagiário. E a pessoa ela quer contar toda essa trajetória. Então, a maior dificuldade do profissional experiente é o desapego das experiências, porque tudo que você viveu é importante para você, mas não é importante para mim. Importante para mim é saber se você tem aquilo que eu preciso agora, não se você já teve lá atrás. Então, fazer com que as pessoas topem tirar informações do currículo, porque tem gente que quer colocar tudo no currículo, desde o office boy. Já começa aí Coloca o quê? Uns 10 anos, 10, 15 anos para trás. Imagina o tamanho do currículo. É. Eu já recebi o currículo de pessoas para fazer esse processo de headhunter, tinha 17 páginas. Que? Eu Era um eu livro. sempre conto o mesmo exemplo.
Eram muitas 17? páginas de currículo, mas o cara, ele também, além da carreira corporativa, ele tinha uma carreira acadêmica. E ele gostava muito. E aí ele tinha publicado muitos artigos, pois ele botava o link de todos. E aquele link enorme não era nem bit.ly, aquele link tipo de 4 linhas. Então, as últimas 5 páginas eram só links Meu senhor. de trabalhos acadêmicos que não tem nada a ver. A O empresa currículo não quer dele é um saber. trabalho acadêmico. Exatamente. Era um TCC o currículo. Coisa maluca. 2, 3 páginas no máximo, No máximo, né? Aí com esse cara, a estratégia que a gente teve, porque ele adorava essa área acadêmica e ele sentia que isso era muito importante para o trabalho, apesar de não ser. Aí a gente chegou num acordo. O que a gente fez? Eu ensinei para ele personalizar o currículo Lattes. E aí ele deixou o currículo Lattes dele incrível. E a gente colocou o link. O link do Lattes. Do Lattes. Do Lattes. Isso. E aí, até convencer foi um processo gigantesco. Não, porque as pessoas não vão clicar. Eu falei, então, Você não tem vão clicar Lattes? porque não precisa. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?